É uma experiência, né? Eu não tô aqui com um tema, não sei se vai dar assunto ou não, se vai ser legal ou não, mas resolvi jogar esse tema aqui na mesa. Não, é uma surpresa? É uma surpresa. Não, eu não sei. O tema é um tema, mas eu tenho certeza que vocês já pensaram isso um dia na vida de vocês. Vai. É um tema que eu penso assim, ó, com certa frequência, que é tanto nos nossos relacionamentos, como no trabalho de terapêutico, quanto que a gente deve, eu não sei direito a palavra, mas apertar a pessoa, empurrar a pessoa, ou tentar ajudar a pessoa, tá? Então, assim, de diferentes, né, níveis, mas quanto que o outro deve interferir para um crescimento de uma outra pessoa, né? Então, no exemplo das relações, são com os irmãos, a gente tenta conversar, a gente tenta sempre, ó, né, com parentes, primos, esposa, esposo, a gente sempre vê, assim, coisas que a gente acha que talvez a pessoa está fazendo errado, e aí você tenta conduzir aquela pessoa por um caminho que você acha que é melhor. O quanto que é que a gente tem que fazer isso? E isso também se expande para o trabalho terapêutico, que é também, às vezes a pessoa não quer ser ajudada, mas ela tá ali, ela te procura, então pouco ela quer ser, que tá buscando ajuda, mas às vezes ela tá lá paralisada e você tenta de uma coisa, tenta de outra. Quanto que é que a gente deve espremer essa pessoa, assim? Eu tenho uma resposta, tipo, uma premissa, assim, minha, pessoal, que eu tento ao máximo não dar opinião na vida de ninguém, Ok. desde que ela me peça ajuda. Ok. Exatamente por esse motivo, porque eu já identifiquei que não adianta. Então você vai lá dar uma opinião, você fica de chata, ou às vezes, exatamente o que você falou, você fica tentando forçar a pessoa a fazer um movimento que ela não quer, e não vai chegar a lugar nenhum. Só você se desgasta, fica frustrado, desgasta a relação. Então, assim, aí quando pede, eu falo, olha, vejo dessa forma, trabalho, né, o que eu estou tentando, querendo ou não, dar para ela de informação, então eu vou lá, explico o que eu penso. E agora, no processo terapêutico, acho que a partir do momento que a pessoa já te procura, já é um outro marco. Assim. Você não empurra a pessoa. Ela já tá ali. Só que é fato que quando você, querendo ou não, fizer perguntas que vão ferir, ou perguntas que vão entrar numa dor que ela não quer entrar, ela vai recuar. Entende? Mas aí que vem a habilidade do terapeuta de fazer essa quebra. De ajudar ela a perceber que ela tá com uma objeção porque ela não quer entrar na dor. Mas é na dor que ela vai ser curada. Que é aquele ponto ali que ela precisa aprofundar. Entendeu? Pois é. Não, só mais uma coisinha, assim. Pois é, mas aí que tá também o tanto que você traz a pessoa para sentir isso aí. Pra ir atrás dessa dor, porque é nessa dor que ela vai se curar. Tem níveis diferentes de você fazer isso. Por exemplo, outro dia a gente estava discutindo aí que existem certos vícios que a melhor forma é você fazer extinção. Você, né, tirar aquele estímulo da sua vida. Vamos supor, se você tá comendo chocolate doce demasiadamente, não consegue se controlar, não compra chocolate, por exemplo, né? Talvez essa seja a recomendação certa. Mas e se isso causar na pessoa, sabe? E se isso for além do que ela consegue? Que a gente fica querendo espremer algumas pessoas, né? Mas a gente fica sempre pensando assim, até que ponto que dá para espremer, até que ponto que dá para... Porque tem algumas pessoas que a gente acha que se espremer demais elas explodem. E então a gente fica sempre indo pelas beiradas, sempre tentando, às vezes, mostrar para a pessoa de outros jeitos, sem espremer demais, qual que é o caminho certo. Mas a gente vê muita gente fazendo coisas que a gente gostaria assim, que elas fizessem de um jeito diferente. Eu imagino que todo mundo tem isso também. E a questão principal aí a gente não espreme, vai pelas beiradas, né? Mas parece que não é eficaz. Então, será que eu tô fazendo, será que eu tô passiva? Só indo pelas beiradas? Porque tem que nem você falou, dar uma, né, respeitar, ver se a pessoa faz o movimento, porque você já viu que não funciona se você espreme, que as pessoas explodem. Então, assim, qual é esse equilíbrio
entre a intervenção que seja né, profissional, que seja do lado pessoal, com as pessoas da família, e qual é o ponto que você deixa, então? Então deixa, esse é o caminho que a pessoa escolheu, é isso aí que vai ser para ela. É difícil ver também onde que... Às vezes tem algumas pessoas que elas explodem mesmo, mas tem algumas pessoas que realmente o que você acha que elas deveriam fazer tá além da capacidade delas, né? Então, às vezes tem hora também que espremer, né? Tem que espremer, assim, de um jeito que você acha que para a pessoa fazer uma coisa que ela é capaz, né? Às vezes ela nem é capaz de fazer o que você quer que ela faça. É como saber isso também. Na verdade, sabe Nem bem? dá pra saber, né? Vai. Porque assim, primeiro você pergunta, você falou assim, pergunta não, você soltou um questionamento. Então eu vou te dar um chocolate, e aí? Mas às vezes a pessoa ela precisa daquele chocolate para ela funcionar bem, concordo. Porque realmente os vícios, esses comportamentos que são disfuncionais no geral, eles estão culpando uma falta. A pessoa ela tá ali preenchendo algo com aquele comportamento. Ou de satisfação, que ela não se satisfaz com nada, então aquilo é o modo de satisfação dela, de prazer, ou outras coisas mais. O ponto é que você tem que ajudar a pessoa, realmente, a tirar, mas ajudando ela a entender outras perspectivas. E entender, por exemplo, que o prazer dela não está só, por exemplo, no chocolate. Mas isso me acalma, isso me ajuda, isso tira minha ansiedade. E aí você vai, talvez, dar para ela as ferramentas. Eu entendo que até hoje você usou isso como recurso para tirar a sua ansiedade, mas existem outros recursos que são mais saudáveis. E para isso você tem que ajudar ela a ter uma clareza. Como? Explicando, você está consumindo chocolate, qual vai a repercussão no seu corpo, por que você tem que ter esse cuidado com a sua saúde. Então, quanto mais você ajudar ela a ter clareza de que aquele comportamento ele é ruim, para ela, no final, melhor. Mas é isso. Não adianta. Eu tenho muito isso também. Eu vou fazer uma crítica. Se eu fizer, eu tenho que ter uma solução na minha cabeça. Não. Entendeu? Então, assim, só apontar que, não tá bom. Você tem que trabalhar. Você tem que emagrecer. Você tem que parar de, sei lá, fazer tal atividade. Não importa. Tá, beleza. Eu entendo que você não deveria. Mas, então, dá uma solução para a pessoa. Ajuda a pessoa, talvez, a ter clareza. Porque querendo ou não, a gente ou não, é a nossa perspectiva. Então, Exato. Dentro da minha perspectiva, essa pessoa tem que trabalhar. Mas por quê? Então, você primeiro tem que falar por que você enxerga, o que você acha que a pessoa pode fazer. E, além disso, eu acho que quando a gente está interferindo na vida de alguém, se for o caso, você tem que oferecer ajuda para ela conseguir. Entende? No sentido assim, olha, eu sei que você vai enfrentar dificuldade. O que eu posso fazer para te ajudar a criar recursos ou criar aí um movimento para você conseguir sair desse estado que você está? Porque o fato é que muitas pessoas não mudam porque a economia de energia no cérebro funciona o tempo inteiro. Não é? Então, assim, a gente está o tempo inteiro economizando energia. Então, toda mudança tem um gasto de energia muito alto. E realmente, às vezes a pessoa não está motivada o suficiente para querer investir aquela energia na mudança. Por quê? Porque a motivação dela ainda não tem tanta clareza de onde ela pode chegar. Aí uma das coisas que eu faço, pelo menos na terapia, é potencializar a pessoa. É mostrar o tanto que ela é capaz de chegar aqui. Porque às vezes ela não sabe que ela é capaz, mas eu vejo que ela é capaz. Eu tentando traduzir isso aí para o que eu passei lá atrás, isso aí foi mais ou menos há 10 anos. O porquê acho que isso aí eu fiz. Então, até isso aí eu tentei mostrar, mas a parte do potencializar, eu acho que isso aí deu muito errado. A gente falava para ela assim: outras pessoas na sua idade trabalham, então você também é capaz. E isso aí não deu certo. Bom, primeiro que assim, nem todo mundo é igual, né? Porque tem um tanto de gente que trabalha, não significa que ela é capaz de trabalhar. Mas isso aí gerava até uma raiva nela, assim. Ela da gente ficar comparando ela com outras pessoas e mostrando pra ela, mas o fulano trabalha. Isso aí não deu certo mesmo. Beleza. Então agora deixa eu jogar aqui também, assim, sei lá, esses casos mais extremos, tá? Sabe casos mais extremos que eu vejo, assim, bem extremos? É, por exemplo, uma pessoa viciada em droga. Aí ela procura um tratamento psicoterápico, ela procura um tratamento de dependência química, ela faz o tratamento às vezes, aí recai, e tem os familiares que tentam e levam e vai, até que. E a pessoa vai e volta pra droga, vai e volta, vai e volta. A gente sabe que tem casos assim.
Até que ponto que esse familiar que tá ali também se desgastando, vendo a pessoa assim, vendo que tem um outro caminho, ajudando, como você disse, ajudando financeiramente, dando, né, potencializando a pessoa, mostrando a pessoa, dando todo suporte. E pensa no emocional desse familiar que tá dando esse suporte. O espremer aí pra ver se a pessoa sai de um caminho ruim. Agora você puxou um tema pesado, Né? porque ele é muito sistêmico. Quando você fala em comportamentos de adição, né, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, que provavelmente a pessoa não teve uma estrutura no seu desenvolvimento. E não só porque a família é desestruturada, mas talvez por falta mesmo de educação na maturidade daquela pessoa, para ela conseguir reconhecer, por exemplo, que ela pode, não pode, deve, não deve, fazer isso com juízo, julgamento de valor do que é bom para ela. E aí ela começa a usar a droga, realmente vicia, e às vezes o que. Assim, quando a gente estuda na dependência química, você esqueceu que eu trabalhei com isso, né? Não esqueci, não. Porque existe a codependência, exatamente. Às vezes os familiares, por conta do. Você acredita que o familiar ele mantém o comportamento da pessoa sem ela perceber. Ela faz a pessoa ficar naquele ciclo. Por quê? Não, mas aí. Tô fazendo uma aspas, porque às vezes é bom você ter alguém que tá no centro da roda para ser acusado. Nossa, não, entendi. Cara, isso é muito Não, você tá indo profundo aí nas entranhas que a gente teria que olhar de casa Mas a eu acho que casa. você tava falando assim, né? Até que ponto quem tá tentando ajudar tem que ficar lá tentando, continuando a ajudar. Porque então tá, eu peguei um caso extremo de dependência química que tem vários desdobramentos e muito complexo, exato. Mas então tá, vamos trazer para outro aspecto. Olha esses aspectos assim, aspectos financeiros, a pessoa lá gasta mais do que recebe. Isso, né, que a gente já discutiu aqui, a gente vê vários casos de descontrole financeiro, de negligência com a saúde, comendo mal, não fazendo exercício, trabalhando demais às vezes, negligenciando outras coisas. Então, isso pode ser complexo também, mas me parece que tem várias situações de pessoas que a gente conhece e tá no nosso círculo e você vê, tipo, nossa, cara, não podia ter sido diferente, por que faz isso? Por que tá devendo de novo, que não conseguiu gerenciar seu próprio dinheiro? Por que Não vai no médico. Por que não vai no médico? Tá, vamos fazer a pergunta revés. O que faz alguém se manter ajudando uma pessoa nessa condição? Algumas coisas, empatia, talvez uma obrigação ali de família, de cristã até, meu familiar, eu tenho que ajudar. E amor. Não consigo pensar outras coisas além dessas. Tá considerando isso? Então tem esses fatores que fazem a pessoa estar nesse lugar. Como que a gente coloca limite nas pessoas? Ou como que a gente entende os nossos limites? Que apesar de eu amar, apesar de eu entender que pode ser um dever, eu acho que. Sabe por que eu tô falando isso? Porque é virtuoso você se colocar nesse lugar de ajuda. De reconhecer que a pessoa tá ali se desfazendo, às vezes, com comportamentos totalmente disfuncionais da vida diária, prática, tendo resultados horríveis ao longo prazo. E você parar, olhar para essa pessoa de uma forma, sabe, virtuosa mesmo, de cuidado, de doação. Mas esse que é o ponto, é uma doação. E aí a gente tem que entender o limite onde. Até o que eu posso doar. Aí é muito sobre a pessoa. Assim, eu não posso doar um tempo que depois, aquele momento ali, vai me faltar em outro momento, entende? Eu não posso, às vezes, manter, doei uma vez, doei numa conversa, doei numa visita, doei em algumas situações específicas, mas se eu mantenho doando, eu tô doando e tô tirando de onde? Aí vai da consciência de quem tá fazendo isso. Entende? Tipo assim, posso doar, desde que eu tenha essa noção do meu limite. E o limite esmaga nessa condição de clareza. Poxa, às vezes eu tô aqui fazendo mais do que eu dou conta. Então, às vezes é muito mais também. Eu acho que tem muito mais claro. Eu que tô ali
olhando para essa pessoa querendo ajudar, tá, mas se eu tô doando além do que eu posso, eu também não tô adequada. Não é só o outro que não tá, entende? Eu entendo. E aí tá, mas aí a pessoa, eu não dou conta de fazer mais. Eu acho que você tem que trazer, instalar aquela pessoa na realidade. Olha, até aqui eu consigo te ajudar. Ah, mas ela não consegue? O máximo que a gente pode fazer é isso. Porque se você também fica ali se desgastando e assim, comprando a vida da pessoa como se fosse sua, pra você corrigir, pra salvar, ninguém salva ninguém. O ponto é esse, realmente. Isso aí foi uma pressão também, assim, de ter que ajudar mais, de não desistir tão fácil. Mas será que essas pessoas não estão desse jeito exatamente porque eles sabem onde que eles podem recorrer? Olha, então, e aí é Isso, outra, pronto. demais, e aí é outro equilíbrio também, que é lidar, assim, digamos, com o pessoa conforto, a zona de conforto ali da pessoa, que entra de novo na minha pergunta inicial, até que ponto, então, você espreme para que essa pessoa saia da zona de conforto, até que ponto você não pode espremer, porque daí a pessoa espana, não, Eu acho que é nessa conversa, no alinhamento. Você passa pra pessoa, olha, eu posso te ajudar até aqui. Mas se isso eu não dou conta, e se você que tem que fazer, e se você não fizer, vai acontecer isso, e eu não vou conseguir te salvar. Então você tem que mostrar pra ela que assim, até aqui consigo ajudar, mas daqui pra frente é você que tem que fazer o esforço. Essa Não clareza de limites é a nossa obrigação, né? A pessoa que está ajudando. Eu entendo que sim. Por isso é tão complexo falar. É complexo. Até onde eu espremo ou não? Até onde eu deixo ser assim ou não? Porque assim, pra mim, eu sempre tenho que considerar, óbvio, eu tenho que avaliar qual que é o nível de vulnerabilidade dessa pessoa, se de fato ela não é capacitada para fazer isso, cognitivamente, emocionalmente, se ela tem limitações que não são reversíveis, entende? Não existe treinamento, não existe nada que seja feito para essa pessoa mudar. Se não existe, realmente é uma responsabilidade dos familiares. É bem próximo disso. É muito difícil, às vezes, trazer a realidade, jogar a real. Pessoal, como assim, né? Sua vida não tá nem aí se você tá estressado ou não. Se lá na frente você estiver sem dinheiro, você vai estar sem dinheiro, com estresse ou sem estresse. De jogar a real sem ceder muito, sem ter medo da pessoa. Sem ter medo da emoção da pessoa, se a pessoa vai explodir ou não. Mas eu, hoje, assim, pensando, às vezes, olhando a situação de longe, eu já fui assim. Hoje eu penso se isso aí é o caminho certo mesmo. Às vezes não é. De ser duro? De ser muito duro. Você tá na posição de ajudar, e você quer que a pessoa faça algumas coisas para mudar o caminho dela, para mudar o rumo dela. Algumas coisas que você sugere, a pessoa faz. Algumas coisas você nem sugere, porque você acha que a pessoa não vai dar conta. Então, esses aí são os fáceis. Você sugere, a pessoa faz. Você nem sugere, porque você sabe que a pessoa não vai dar conta. Mas o meio do caminho que eu acho que é bem difícil. Às vezes você sugere alguma coisa, você acha que aquela pessoa dá conta, mas aquela pessoa não faz. Ou ela fala que não consegue, ou ela fala que vai fazer e não faz. Então, esse meio do caminho, assim, você ajudando e você acha que a pessoa consegue, mas aí a pessoa vai lá e te decepciona, né? E não faz. Isso aí que eu acho que é um... Mas era aquilo que eu falei. Por exemplo, então tá, você foi, conversou com a pessoa, teve clareza na conversa e ela fez um acordo com você, assim, né? Sim. Não, vou fazer o que você tá falando. Mas às vezes não tem um acordo. Não, mas às vezes ela concordou. Pode até falar que vai tentar, né? Não, certo. Vou tentar, vou fazer esse esforço, entendi, concordo. Vamos pôr que a pessoa tá nessa condição de clareza que ela tem que fazer, mas mesmo assim ela não faz. Ao invés de, tipo assim, eu sempre penso assim, se ela não tá conseguindo, é porque tem algum bloqueio dificultando ela. E aí eu vou tentar ajudar essa pessoa a identificar o bloqueio para sair desse bloqueio e ela conseguir agir. Porque nunca, gente, ninguém deixa de fazer algo que seria bom para ela. A gente pensa muito isso, mas é preguiça, acomodada. Às vezes não é algo que tá além, tá por trás ali daquele comportamento que ela tem que aprender a reconhecer, que ela tem que aprender a identificar e ela tem que aprender a superar. Entende? Sim. Mas e aí, isso que você tá me falando, toda essa discussão que a gente teve aqui também, me faz pensar assim, o tanto que nós que estamos ali nesse papel de suporte precisa ter uma boa inteligência emocional, minimamente, né? Ou minimamente um autoconhecimento ali para saber pôr limites. A inteligência emocional para saber
ter uma comunicação assertiva. E eu fico só pensando assim, no mundo, pelo menos o meu mundo, é muito cercado de pessoas que eu posso dar suporte no âmbito pessoal. E que se eu não tivesse... E que precisam mesmo, né? E que precisam mesmo, e que se eu não... E é fácil de você estressar com isso, de você não saber qual é o seu limite, se virar e vem, é fácil. Não, fato. Então, Mas por que a gente vira limite? A gente não sabe nosso limite. A gente acaba virando refém. É falta de autoconhecimento, Exatamente. realmente, clareza, Sim. reconhecimento de papéis, de até onde eu posso ir, o que de fato eu dou conta. Entende? Então, assim, total. e sabe o que você foi falando? Eu fiquei pensando, cara, a gente tá falando, a gente vai fechar o assunto? Tô querendo fechar. Eu vi que você pôde direcionar pra fechar. Mas olha que interessante, você descreveu o comportamento, a dificuldade da maior parte dos pais e mães, cara. Total. Que é exatamente isso. Conseguir dar limite pra criança, conseguir falar Nossa, não pra mesmo. criança. Não, olha isso, você tem inteligência emocional, você tem que saber a comunicação Igual, né? Isso assertiva. aí a gente lá Todo também. tempo a gente tava falando de adultos, mas a gente poderia. Dá pra traduzir Dá mesmo. pra adaptar várias dessas coisas à educação de crianças, à criação de crianças. Mas aí foi legal por isso, talvez. É. Porque a gente falou de... na verdade, a gente estava falando de adultos, mas se a gente for pensar, é isso que faz, então, essa criança. Por isso que eu falo, cara, que tem que treinar as crianças, porque a gente Depois a gente protege. precisa Não, porque você protege essa criança de que tornar um adulto Mas- desse, cara. Exatamente, cara. Não, mas eu acho que eu acho legal do contraste, a gente tá falando de adulto, mas acho que uma diferença para criança é que às vezes quando a criança não dá conta de fazer alguma coisa, a gente entende, porque não tá na idade, porque ela não tá pronta e tudo. Enquanto que com os adultos você gera muita frustração. Às vezes com os adultos a gente já espera A gente que, já adulto, espera. que ele seja capaz. Mas sabe por que a gente espera? Porque a gente esquece desse olhar diferenciado, onde eu sempre acho que o outro é como eu. É. Sabe, só pra gente fechar mesmo agora, sabe qual foi o lugar da minha vida? Um dia, eu tive uma situação com uma pessoa, ela tem muita dificuldade de comunicação, então ela entende as coisas tudo virada. Você fala uma coisa, ela entende outra. Ah. E assim, ela acaba reagindo com raiva na conversa, e você automaticamente, raiva, eu falo, raiva gera raiva, automaticamente você quer estourar em cima. E aí no começo eu estourava. Nossa, mas eu estourei demais. Aí deu um ponto que eu comecei a parar e analisar. Eu falei, gente, pera, qual que é o ruído aqui? Essa pessoa não tá me ouvindo. Ela não tá entendendo o que eu tô falando. É nítido que ela não tá entendendo, porque se a resposta do comportamento dela é essa, ela não entendeu o que eu falei. Esse ruído vem uma falta de clareza dela, dificuldade de compreensão. Que pra mim é o óbvio, o que é muito fácil, que eu vi que ela não tinha isso dentro dela. Eu falei, cara... Aí eu comecei a analisar outros comportamentos, assim, comecei a identificar uma coisa. Essa pessoa tem um padrão cognitivo diferente do meu, pra não falar outra coisa. Ela tem o quê? Ela é um tiquinho menos desenvolvida em algumas áreas. Aí quando eu parei nisso, não dá pra eu cobrar outro tipo de comportamento de uma pessoa que realmente não tem o mesmo nível de compreensão que eu. E aí isso virou minha chave de um nível que agora eu comecei a entender que não dá pra esperar que as pessoas entendam o nível de compreensão que eu tenho. Entendeu? Então, o que é isso aí? Então, é uma clareza de que eu não posso me frustrar com ninguém, nem com os adultos, que eu espero que eles tenham, porque eles não têm o mesmo nível. Eles não têm o mesmo nível de cognição que a minha. Ele não tem os mesmos repertórios, ele não tem a mesma personalidade. Então, ele tem limitações de percepção que eu nem sei quais são. Aí, quando eu tenho essa percepção clara de que, olha, toda pessoa que estiver diante de mim, eu tenho que me esforçar ao máximo para fazer uma comunicação clara, até o ponto que eu olho para ele e falo assim, você entendeu? E a pessoa fala, entendeu. Então beleza, entendeu. É sério, eu faço isso. Mas acho que, por certo ponto, a gente até espera que as pessoas sejam diferentes, tenham uma cognição diferente e tudo, mas tem algumas pessoas que às vezes são tão diferentes. São diferentes. Mas aí, que a gente fica surpreso, não é possível que essa pessoa tá entendendo isso. Por que é isso? Por que é enxergar esse além aí que ela descreveu? É uma capacidade de inteligência emocional que não vem de graça. Interpessoal. Você tem que... Interpessoal também, que a gente tem que desenvolver. Que você não aprendeu na escola. E que você não aprendeu com seus pais, a maioria dos casos. E que não vem de graça, que você tem que buscar esse desenvolvimento que vai além. Que hoje em dia, mais do que nunca, super necessário.
Eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso. Toda vez que tem que olhar uma pessoa, sério, qualquer pessoa humana, sem falar, cara, essa pessoa não tem a mesma capacidade que eu de compreensão. Ponto. E não é num sentido arrogante, né? É só no sentido de que as pessoas são diferentes umas das outras. Porque às vezes você vai conversar com alguém que tem uma compreensão muito maior que a sua. Exato. E não é que eu tô sempre acima ou abaixo também. Essa só essa clareza, tipo, as pessoas são diferentes, São tudo diferentes. certo. Então, eu não me frustro com ninguém, eu não espero nada de ninguém. De verdade. Não espero nada de ninguém, nunca. Tipo, eu tenho assim. Que evolução, cara. Eu não espero, não, cara. Isso é um ser humano evoluído. Mas eu sempre tenho esperança que a pessoa vai ter uma percepção, uma clareza, sei lá. Mas, e que ela pode melhorar. Eu tenho essa esperança, tanto que eu falo isso para meus pacientes. Se eu não acreditasse na mudança, não estaria eu aqui fazendo esse trabalho. Acredito e vejo acontecendo a mudança. Acho que deu um bom caldo aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, eu achei ótimo. Palavras de encerramento, porque se deixar, a gente fala o dia inteiro. Não, eu falei tudo que eu queria falar. Então, no próximo a gente pode falar, então, assim, sobre métodos para sair da casinha. Temos se arriscar. Pra quem tá dentro da Nossa. casa. Mas sabe o que eu gosto? Eu chamo de causa na ordem. Boa! Caos na ordem é bom. Então, Não é? Isso! então episódio 2, caos na ordem. Isso, calma. E a gente, assim, se arriscar, né? Porque, tipo, que nem eu tenho medo de me arriscar, de sair do meu status quo. Top! Causa na ordem vai ser top. Gente, obrigada por vocês terem até aqui. Estamos terminando esse 3 horas de conversa. Beijo! Até a próxima.